os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Pega a sua voz e diga: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual. Diga isso. Não há outro, não. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual. É claro isso. Igual a Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare: e Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, o nosso Deus. Então diga: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Exalte o Senhor essa noite. Aleluia. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. pega a sua voz essa noite. Esse é o nosso Deus. Grande em Aleluia. poder, nosso Deus. Nosso Deus, mais uma vez, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado. que qualquer. Oh, acima de ti não há Mas a outro. cura, Não há grande em outro. poder, nosso Deus. Nosso Deus. Oh, outro não como nosso Deus. Nós te adoramos. Oh, aplaude e glorifique o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Não há outro. Glória a Deus. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6. Pode levar isso aqui alguém para mim, por favor? Ó, Felipe, me ajuda aqui. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 4 e vamos na leitura até o verso 14, mas vou pedir gentilmente que você depois mantenha a sua Bíblia aberta. Eu estou lançando, semana que vem vai sair, houve uma compilação de dezenas de mensagens. Já faz 7 anos que nós estamos no ar na Rede Bandeirantes de televisão, todo sábado às 9 horas da manhã. 7 anos ininterruptos na Rede Bandeirantes. E durante muito tempo, as mensagens eram gravadas especificamente para o programa. Eu ia para o estúdio, nós temos um estúdio aqui embaixo, e eu ia e gravava uma mensagem de 7 a 10 minutos, que iria para o programa. E as mensagens raramente iam mais do que uma vez para o ar. Somente quando havia algum contratempo, eu não conseguia gravar, repetia-se uma mensagem de semanas ou de anos anteriores. Eu voltei de Londrina, no final agora do mês de março, com uma ideia em mente, que o Senhor me deu através de um querido amigo, um pastor, que é da igreja missionária em Londrina. Existem hoje, e o Pipo me falou, cerca de 200 mensagens, não é isso, Pipo? Cerca de 200 mensagens que eu preguei de 7 a 10 minutos, com um formato assim, para não crente, e uma mensagem sempre de esperança, de ânimo, de encorajamento, de fé.
E as mensagens estavam arquivadas apenas. Elas só ficavam, mais de 200 mensagens, ouvidas uma vez só, sem poder chegar a ninguém mais. Deus me desafiou a pegar essas mensagens e transformá-las em áudio. Então eu estou fazendo um CD, vai sair mais 6 a 7 mensagens por CD. E já tem a capa pronta para domingo que vem. Estou lançando 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3. Mensagens de ânimo para os dias difíceis da vida. Mensagens de ânimo para os dias difíceis da vida. É uma mensagem, porque normalmente uma mensagem tem, em média, dependendo do pregador, tem pregador que prega em 10 minutos, tem pregador que prega em meia hora, e tem pregador que prega em 1 hora. Normalmente você não consegue ouvir uma mensagem no seu trânsito diário, de casa, no trabalho, você leva os seus filhos na escola, não dá tempo. Aí você vai ouvindo a mensagem picada. Você ouve 10 minutos, o que eu ouvi mesmo? Aí você volta. Aí você nunca termina a mensagem. A mensagem está sempre no meio. Essas mensagens de 7 a 10 minutos vão conseguir ministrar o seu coração no período de trânsito que você tiver. Se o seu período de trânsito para a escola for 10 minutos, você ouve uma mensagem. Se o seu período de trânsito para a escola for 20 minutos, você ouve 2 mensagens. Se o seu período de trânsito for de meia hora, você precisa mudar de lugar, porque está longe pra caramba. Só Jesus na causa. Você ouve 3 mensagens. Então, na semana que vem, nós vamos estar lançando. É uma excelente ferramenta de evangelismo. Volto a dizer, não é uma mensagem com o linguajar igrejeiro, como eu gravava para alcançar não crentes. São mensagens evangelísticas de ânimo, de encorajamento, de fé. Para quem está querendo desistir, para quem está desanimado com a vida, você bota o CD lá, o Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza. Tá bom? Então esteja orando por isso. Semana que vem nós vamos estar lançando aqui os 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. Como são 200 mensagens, eu acho que eu vou chegar no volume 96º, mas eu preciso da sua ajuda em oração e comprando, adquirindo. Nós estamos fazendo praticamente pelo preço de custo. O kit com as 3 CDs vai sair R$15. É R$5 cada CDzinho. Você leva 3 CDs, R$15. Você vai poder dar de presente para alguém e abençoar alguém da sua família ou a si próprio, para você deixar no carro. Eu tenho deixado, eu mesmo estou me ouvindo. E não é que eu estou sendo abençoado, irmãos. Olha que benção. Eu me ouço e diz, nossa, esse pastor é gente boa, rapaz. Ele fala uns negócios bons. Os negócios eu estou me abençoando. Tem sido uma bênção. Romanos capítulo 6, verso 4 em diante, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim
da graça. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, te damos graças por essa alegria que invade esse ambiente, a alegria da presença do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Ele está aqui, a sua presença é real neste lugar. Nós podemos sentir o anjo da igreja passeando pelo meio dela. Ele que é o cabeça, ele que é aquele que conduz, ele que é aquele que verteu sangue por cada um de nós, ele está aqui. Pedimos a Deus que agora, através da pessoa do Espírito Santo, tu fales conosco de maneira tal que possamos entender, compreender a profundidade dessa data que muitos celebram, sem saber a importância que ela representa para a nossa vida, não só aqui, mas para toda a eternidade. Por isso pedimos que o Senhor leve a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus, e que o nosso coração seja agora receptor da boa e poderosa e transformadora semente da tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Assente-se, por favor. Eu não sei se já retiraram, mas é um caso de emergência. E se você é proprietário de um desses dois carros, pode pôr no telão aqui. Eu preciso, parece que está no casarão, é isso, pastor Cavalari? E precisa tirar com uma certa urgência, porque está fechando um carro que precisa atender uma situação de urgência. Eu conto com a sua colaboração. Essa é uma data das mais nobres a serem celebradas pela igreja evangélica, a igreja cristã. A Páscoa é o que distingue o cristianismo de qualquer outra religião. Qualquer outra religião tributa o seu tempo de honra num lugar de um túmulo aonde aquele que uma vez foi a sua voz está sepultado. Qualquer outra religião, você pode buscar em qualquer, o budismo, você pode buscar no espiritismo, você pode buscar em qualquer outra religião, todas elas celebram a morte do seu precursor, do seu idealizador, num local específico. O cristianismo é a única religião que tem o poder de celebrar não a morte daquele que deu origem à fé, mas sim celebrar a sua ressurreição. Não há outra religião que celebre ressurreição. Celebra-se a data da morte de alguém. Se você pegar qualquer outro líder religioso e procurar nos Wikipedia da vida, você coloca lá, dá um Google, Confúcio, Buda, você vai buscar, nasceu um dia tal, morreu um dia tal, está sepultado em tal lugar, túmulo é ali. Mas se você vai buscar a Jesus Cristo, você tem aproximadamente o dia do seu nascimento, você tem aproximadamente a data da sua morte, e você sabe que 3 dias depois, ele ressuscitou. Nós somos o único povo que celebra um Deus vivo. Você pode dizer amém para isso? Agora, por que o cristianismo tem na sua imagem a centralidade da sua mensagem na pessoa de Jesus? Jesus é o modelo de todos nós. Todos nós somos imitadores. Jesus se transforma na primícia. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é o exemplo de tudo aquilo que eu e você precisamos nos tornar. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. E o Evangelho tem esse objetivo, nos transformar segundo a glória de Deus. É com isso em mente que o apóstolo Paulo explica como é que a Páscoa se aplica para nós hoje. Quando ele escreve agora nessa carta à igreja em Roma, aos gentios, aos romanos que moravam ali na capital do império, ele tem uma preocupação em mente: explicar o que é que a morte e a ressurreição de Cristo simbolizam e representam para nós. Como é que nós podemos pegar a crucificação, como é que nós podemos pegar a ressurreição e aplicá-la para a nossa vida? Porque o cristianismo não é simplesmente uma religião de tipologias e símbolos. Se nós olharmos para a cruz, nós sabemos que o próprio Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz.
A cruz faz parte não só da simbologia da morte de Cristo, a cruz também representa a nossa caminhada constante de obediência, de fidelidade e de autonegação. O Evangelho, ele se aplica no contexto da nossa vida. O Evangelho não é algo que se pratica dominicalmente. Eu venho aqui e exerço a minha religião, cumpro com a minha prática, venho participar dos atos religiosos, dos sacramentos da igreja, e depois eu continuo a viver a minha vida da maneira como eu bem entender. E sabemos, sem nenhuma hipocrisia, e eu espero que você não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, de que a maioria das pessoas que seguem uma religião fazem exatamente isso. Eles praticam algo, eles vão, eles cumprem os seus ritos, eles fazem os seus sacramentos e depois voltam a viver a sua vida como bem lhes parece ser o correto. O cristianismo não, o cristianismo ele te faz uma proposta radical. Ele diz, você não vive mais, Cristo vai viver em você. Você morreu, Jesus vai viver em você. Você agora não tem mais vontade, a sua vontade pertence a Cristo. Tudo que você faz não é para o seu prazer mais, é para a glória de Deus. O cristianismo é radical, ele te chama à morte. O cristianismo te empurra para um sepulcro. O cristianismo te leva à cruz. E é disso que Paulo está falando. Ele faz uma correlação entre o que Cristo fez e aquilo que precisa acontecer com todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, eu espero que seja claro o suficiente para que você saia daqui sem nenhuma dúvida no seu coração. É impossível ser discípulo de Jesus e não experimentar as mesmas coisas que ele experimentou. É disso que Paulo está falando. Quando ele faz uma referência sobre o que a morte de Cristo representa para nós, e no capítulo 6 eu fiz questão de contar, 16 vezes Paulo usa a expressão morte, morreu ou está morto. Porque não é possível seguir a Cristo sem morrer para si mesmo. Não tem jeito. Tem gente que quer mudar o estilo de vida, tem gente que quer melhorar. Não, eu vou ser um marido melhor. Não, você faz autoajuda, você entra numa terapia. Tem muitas formas de você ser um marido melhor, não sendo crente. Aliás, com todo respeito, eu já vi marido melhor do que muito crente. Eu já vi marido crente que não é tão bom quanto marido que não é crente. Tem misericórdia, repreende, queima ele, Jeová, agora. Estou certo ou estou errado? Porque tem gente que diz assim, olha, mas eu sou um cidadão honesto. Você pode ser honesto sem ser crente. Você pode ser um cidadão correto sem ser crente. Você pode ser uma mãe exemplar. Você pode ser um filho adorável sem ser crente. Mas você não pode ser discípulo de Jesus se você não morrer para si próprio. Não é pelos seus feitos, não é pelos seus méritos, é pela graça que você é salvo. Não é por obras, não é aquilo que você faz ou é aquilo que você deixa de fazer. É necessário que você morra. Tem que morrer. E a Páscoa remete para essa importância da vida cristã. Eu preciso morrer para mim mesmo. Paulo escreve à igreja em Filipos dizendo, já agora não mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E viver que eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais sonhos próprios, pessoais. Isso não quer dizer que você vai ter que se recolher num mosteiro espiritual gospel que nós estamos criando. E você vai ficar lá fazendo o seu mantra, cantando o Salmo de Davi, o resto da vida até Jesus voltar. Não é nada disso. O que quer dizer é que as tuas vontades estão alinhadas com a palavra de Deus. Você não quer nada que não agrade o coração de Deus. Você não ambiciona nada que não traga glória ao nome de Deus. Quem está me entendendo diz amém. É por isso que Paulo diz assim, olha queridos, eu fui sepultado na morte. Agora, para sepultar alguém, ele tem que estar morto. Pelo menos teoricamente. Você não sepulta ninguém vivo, por mais que às vezes você tenha vontade de enterrar alguém vivo. Não faz essa cara, porque Deus me mostrou que tem muita gente que diz, pastor, se eu pudesse eu enterrava. Mas eu não enterrava com 7 palmos não, eu dava logo, era 14. E eu enterrava de barriga para baixo, porque se cavar afundava mais.
Normalmente, você sepulta alguém que está morto. Você não sepulta ninguém que não está morto. A morte faz parte da caminhada com Deus. Você precisa morrer. Sabe qual é o problema hoje na igreja? Tem muita gente querendo viver em novidade de vida sem morrer. Você continua preso aos seus vícios, aos seus prazeres pessoais, às suas paixões, aquilo que lhe agrada ao coração, e você vive preso a uma velha vida, enganando-se a si mesmo, porque é impossível você ser sepultado se não morrer primeiro. Você precisa morrer. Por isso que Paulo diz, fomos sepultados com Ele na morte. Quando Cristo morre, Ele dá um exemplo para cada um de nós hoje. E a Páscoa é isso. O significado da palavra Páscoa, e eu citei hoje de manhã, aliás, a partir de esse domingo de manhã, até Jesus voltar, espero eu estou domingo de manhã aqui também. Espalha a notícia, vem para cá, vem de manhã, vem à noite, vem de manhã. Dá um jeito, esteja no maior número de cultos possível, vai ser bênção para a sua vida. Mas eu dizia aqui sobre a Páscoa. Páscoa significa passagem. A passagem para uma nova vida envolve a passagem pela cruz. Cruz simboliza morte do velho homem, da sua carnalidade. Eu preciso ir até a cruz, para que eu possa sair do sepulcro, do túmulo para uma nova vida. A cruz faz parte da jornada. Não tem como eu ressuscitar estando vivo. Você já viu alguém renascer estando vivo? Não existe. Para renascer, você primeiro precisa morrer. Paulo começa a explicar. Paulo tem uma contribuição imensurável para nós e para a igreja através dos séculos. Paulo é aquele que explica as doutrinas. Jesus a prega, Jesus as anuncia, os apóstolos espalham o ensinamento de Jesus, mas é o apóstolo Paulo que, inspirado pelo Espírito Santo, tem o cuidado de escrever cartas, explicando como é que a coisa funciona. Porque eu preciso entender como é que a coisa funciona. Como é que é viver uma nova vida com Deus. E ele parte daqui, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Ele fala, olha, o processo é esse. Eu fui sepultado, para que como Cristo foi ressuscitado, versículo 4, dentre os mortos pela glória do Pai, e olha só, é a glória de Deus na minha vida, que me faz renascer para um novo tempo, assim andemos também. Olha como ele inclui, também nós, em novidade de vida. Tudo tem um significado, meu querido. Assim como Cristo Jesus tem o seu corpo glorificado, simbolizando agora um novo homem, um corpo diferente, assim também é conosco. Quando eu sou sepultado, e a importância do batismo é essa. Tem muita gente que diz assim, não, eu não vou batizar, porque eu acho que não precisa batizar, eu já entreguei minha vida a Cristo. Não, você precisa batizar. O batismo é um simbolismo do cristianismo, que te orienta a fazer de uma forma clara e transparente e pública aquilo que aconteceu com você no Calvário. Você foi sepultado com Cristo, é por isso que nós, nazarenos, acreditamos piamente no batismo por imersão. Por mais que tenha algumas escapes no nosso manual, de que se é por afusão, por aspersão, nós batizamos por imersão. Sepulta-se a pessoa, simbolizando que ela morreu com Cristo, para que da mesma forma como Ele ressuscitou, nós também possamos ressuscitar com Ele, para vivermos em novidade de vida. Para se tornar um cristão, esse processo, ele é indispensável. Não tem como pular etapa. Porque o que Deus quer nessa Páscoa para você é mostrar o seguinte: há uma passagem para um novo começo. Há uma passagem para um novo tempo. Agora já o pecado não tem mais domínio sobre você. Eu não sou mais escravo do velho homem, das minhas atitudes, das minhas escolhas, daquilo que eu fazia debaixo do jugo da escravidão do pecado. Eu agora renasci com Cristo para viver em novidade de vida. Olha o que ele continua dizendo no verso número 5. Pois se fomos unidos com
Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua. Agora olha o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, veja só quantas vezes a palavra morte, morreu, está morto, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O desafio é esse. É morrer para algo novo. É morrer para uma nova vida. É morrer para ter escolhas diferentes. É morrer não mais agora em nascer da vontade da carne e nem do sangue, como João registra lá no capítulo 1, no verso de número 13, mas nascemos da vontade de Deus. Eu nasço para agora viver diferente de como eu vivia antes. O que Cristo quer nos mostrar na Páscoa é isso. Há um lugar de novos começos para você, na cruz e num túmulo vazio. Deus não quer que você simplesmente seja sepultado. Morreu? Enterra, mas você faz o que com ele? Deixa ele enterrado? Não. Você é enterrado, mas você ressurge. O túmulo, a pedra é retirada, para que você viva uma vida diferente. Sabe qual é o problema hoje, que tem gerado escândalo por aí? É que não tem mais como, infelizmente, na miscigenação evangélica espalhada por esse Brasil e pelo mundo afora, quase que se fazer distinção entre quem é crente e quem não é crente. Os valores são os mesmos. Tem uma coisa que me deixou profundamente irritado, foi agora dizendo que a audiência da novela Babilônia caiu. Falei, quer dizer que os crentes assistiam então, né? Porque o movimento foi, vamos deixar de assistir a Globo. A audiência caiu. Ué, os crentes assistiam. Estou certo ou estou errado? Ué, é uma lógica das mais simples do mundo. Porque o não ímpio não está nem aí porque você falou. Babilônia do capeta. Babilônia é o chifrudo está lá. E aquela conversa fiada toda. Aí o que acontece? Estamos felizes. Porque os crentes não estão assistindo mais Babilônia para a glória de Deus. Hipocrisia. É a atitude de quem diz ter nova vida, mas continua com as mesmas velhas práticas. Como uma pessoa diz, não, agora, nessa época da Páscoa, todo mundo fica meio espiritual. Dá a paz do Senhor até para a árvore na rua. Paz do Senhor, árvorezinha. Deus te abençoe, fruto da criação. Olha que bênção, um dia viveremos para sempre na eternidade. É uma espiritualidade falsa, de que não condiz com aquilo que você tem vivido durante os outros dias da vida. O que Deus espera de você e de mim é que o bom perfume de Cristo seja exalado por conta de uma nova vida. Eu morri e por conta de estar morto, eu sentia na minha carne o cheiro da podridão. Mas agora renasci e eu vivo diferente. A maneira como eu ando é diferente, a maneira como eu falo é diferente. O palavrão não cabe mais na minha boca. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele reina em mim. Eu não posso emprestar minha língua para levantar a mão num culto como hoje e dizer seja exaltado, engrandecido, poderoso. A cruz me libertou até alguém te fechar no trânsito amanhã e você mandar ele abençoado. A gente ri, mas é verdade. Sabe o que isso quer dizer? O teu velho homem não morreu. Você pôs ele ali no necrotério. Você colocou ele talvez num gavetão gelado do teu coração. Mas de vez em quando você dá uma puxadinha nele. Vocês dão uma volta. Às vezes você tem atitudes que não condizem com o que a Páscoa quer dizer. Vida nova. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Ele não adultera menos. Não, eu adulterava muito, agora estou adulterando menos para a glória de Deus, pastor.
eu adulterava bastante, eu roubava muito, agora só um pouquinho, Deus está trabalhando. Não, ele deixa a prática do pecado. Olha o que Paulo diz, verso de número 13: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de... membros do corpo. Você sabia que a nossa vida, como eu ando, como eu falo, a maneira como eu me porto, a maneira como eu trato alguém, pode ser instrumento de iniquidade, se eu não estiver mortificado na cruz e ressurreto com Jesus. Ele diz: antes oferecei-vos a Deus. Está comigo aí, versículo 13? Como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Tudo tem que mudar. Me preocupa olhar para gente dentro da igreja que traz uma tradição religiosa, evangélica. Eu sou tataraneto, bisneto, neto de crente, mas na sua vida não muda nada. Quem precisa ser sepultado é você. Seu tataravô foi sepultado, ele ressurgiu com Cristo, ele começou a andar em novidade de vida, mas isso precisa acontecer com você hoje à noite. O que a Páscoa quer produzir é muito mais do que algumas calorias a mais de chocolate. O que a Páscoa precisa produzir na sua vida não é só comer peixe. Peixe, não aguento mais ver peixe. É peixe todo dia, peixe na semana, peixe. Aí eu vou na churrascaria e escandalizo o garçom. Porque eu como picanha e ele olha, esse camarada aí não deve crer. Ele que pensa. Eu creio no peixe, creio também na picanha. Eu creio em tudo para a glória de Deus. É uma bênção. Não é ter atitudes assim, de que diz, não, agora eu só vou comer peixe. Agora, não, o santo do bacalhau. O bacalhau está ali, come bacalhau de sexta, come bacalhau de sábado, essa semana. Não, meu querido, não adianta nada. Não adianta você ficar comendo peixe na semana da Páscoa e depois enchendo a sua barriga de imundície, de pecado o resto do ano. Não adianta nada. Você precisa morrer. Você precisa dizer, não sou mais eu quem vive. Eu preciso ir à cruz. Eu preciso ir ao Calvário. Eu preciso confessar que sou pecador. De que pelos meus feitos, esse meu corpo mortal agora está sob o domínio do pecado. Olha o que diz o verso 14. Porque o pecado não terá domínio. Isso não quer dizer que o pecado não pode vir sobre você. Mas ele não terá domínio sobre você. Porque essa desculpa esfarrapada, que faz parte da igreja já há séculos, a carne é fraca, pastor. Eu até que estava indo bem, mas aí de repente apareceu um negócio que eu não resisti, pastor. Olha, não. Eu entendo de que porque Cristo é Senhor, Ele me dá autoridade no Espírito para viver em santidade, para não deixar o pecado me dominar. Porque tem gente que é escravo do pecado. Ele não consegue sair da frente do computador num site pornográfico. Ele não consegue usurpar o dinheiro de uma pessoa. Ele não consegue olhar para um homem ou para uma mulher que não é a sua. O pecado domina, ele está debaixo do jugo ainda. Ele vem para o culto, ele se auto-engana, acha que vai para o céu, mas o pecado ainda o domina. Paulo diz, o pecado já não terá domínio sobre vós, porque agora você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus te dá poder e autoridade para viver uma vida santa, pura e reta na presença dos homens diante de Deus. Você diz amém para isso hoje à noite? Você crê que é desse jeito? Porque é o que a palavra diz. Paulo vai além. Paulo entra agora no versículo de número 15 e diz, e daí? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim debaixo da graça? Olha como ele é enfático, ele diz, de modo nenhum. Eu não devo pecar de modo nenhum. Ah, pastor, mas nem um pecadinho. E a mentirinha branca não passa? Mas pastor, todo mundo faz. Mas pastor, aquilo ali, agora sofreu um upgrade espiritual na igreja. Antigamente não podia, agora até pode. Aquilo era coisa de antigamente. Não. Eu entendo de que tudo aquilo que Deus condena não deve ser praticado por mim. Tudo aquilo que vai e me tira do centro da vontade de Deus, que vai contra os seus mandamentos, que vai contra os seus princípios, eu anulo,
Eu procuro agora ser dirigido, não porque meu amigo na escola pensa, não porque alguém da minha família tende a dizer, não porque alguém do meu trabalho me leva a convencer. Eu agora sou guiado pela palavra de Deus. Ela me guia, ela que é lâmpada para os meus pés. Eu vou fazer não aquilo que o mundo está querendo me convencer, eu vou fazer aquilo que o Senhor que me libertou me ensina a obedecer. Paulo vai além. Paulo diz, se não sabeis que daquele a quem ofereceis como servos para obediência, versículo 16, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Agora preste atenção no verso 17. Graças a Deus, porque outrora, olha a conjunção do passado, outrora escravos do pecado. Você precisa, olha para aqui por favor, você precisa ter um momento na sua vida que você vai conseguir fazer distinção entre o antes e o depois. Você precisa. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Antes eu tinha tal atitude, agora eu não tenho mais. Antes eu reagiria dessa forma, agora eu não reajo mais. Tem que ter uma distinção, tem que ter um divisor de águas. Porque tem gente que está dentro da igreja e não mudou nada. Ele continua ainda, e aí? Que dia que você foi salvo? Eu não sei, não tenho certeza. Como é que foi? Eu não tenho muita certeza, pastor. Será que eu sou? Outro dia eu trouxe aqui essa estatística, cerca de 55% dos crentes não têm certeza da salvação. 55%, mais da metade. Está na igreja, mas não sabe se vai para o céu. Estou aqui, vamos ver o que dá. Vamos ver, vamos esperar, quem sabe, surpresa, Kinder Ovo. Kinder Ovo, vamos abrir e ver o que sai. Quem sabe sai a vida eterna. Ih, sai o inferno, fazer o quê? Não pode. Nós precisamos ter certeza de que Jesus é Senhor. Eu preciso entender de que antes eu era escravo do pecado. Antes eu era uma pessoa completamente ímpia. Agora eu sou servo de Cristo Jesus. Precisa ter. Isso é evidenciado pelo quê? Fruto. Tem que começar a dar fruto. Não adianta só uma árvore frondosa, assim, uma copa bonita. Já viu uns crentes com umas coponas assim, umas árvores? Parece até... Como é que é o nome daquelas árvores japonesas? Pastor Daniel Antônio, você que é um profundo conhecedor da botânica oriental. Como é que chama aquele negócio? Bonsai. Tem uns crentes que é assim, é todo ornado. Uns tronquinhos bonitos. Tem umas florzinhas toda picadinha. Já viu como é que é ou não? Mas você já viu bonsai dar fruto? Só serve para enfeitar. Não frutifica. Nossa, que bonsai que esse irmão é. Olha, ele é um bonsai de Deus, viu? Ele é um bonsai. Você não precisa ver como ele fica bonito nos cultos. Quando ele levanta a mão, rapaz. Que bonsai que ele fica. Olha, você fotografa. É um bonsai. Só que ele não dá fruto. Ele mudou a aparência, mas não mudou a qualidade daquilo que ele produz. É pelo fruto, Jesus diz, que nós conheceríamos a qualidade da árvore. Jesus não quer bonsai. Jesus quer figueira que frutifica, que dá fruto, dá muito fruto, dá bastante fruto e fruto que permaneça, enxertados, conforme João 15 diz, na videira que é Cristo. Eu preciso mudar. Tem que ter um momento na minha vida como esse que Paulo diz, outrora eu era escravo do pecado. Porque tem gente que sai quase que em, como é que chama? Induto de Natal. Não, eu sou escravo do pecado. Não, agora eu estou em induto, Deus me libertou só para o final de semana. Segunda-feira eu estou voltando. O que tem de gente assim que vem para a igreja? Ah, não, agora eu estou espiritual, agora eu estou salvo. Meu pai me segura, amarra o meu pé na cama de casa, porque eu vou ser trasladado e ninguém vai conseguir me segurar. Eu saí do culto hoje, leve, 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 leve. Você não tem que sair do culto leve, você tem que sair do culto transformado. Eu já vi gente sair do culto leve, mas não saiu transformado. Ai, o louvor foi inspirador. Ai, a palavra mexeu comigo. Palavras tão bonitas. Vai ouvir poesia. Eu vou te dar um CD de poesia. Palavras de... Olha, tem tantas palavras bonitas de poesia que você pode ouvir. Não adianta nada se não gerar transformação. Tem que mudar.
A palavra entra e ela transforma. Palavra rema, palavra revelada, como um dínamo que vem e produz, confronta, como uma palavra que vem como espada de dois gumes. Ela penetra e mexe com a gente. Diz: opa, eu não posso mais viver assim. Eu tenho que ser transformado. Eu ando mentindo, não posso mentir mais. Eu ando fazendo coisas que Deus hoje me confrontou. Eu preciso ser transformado. Quem está me entendendo diz glória a Deus aí. Paulo diz: outrora, lá atrás eu era escravo. Contudo, versículo 17 ainda, viestes a obedecer de... Como, gente? Não é por imposição. Você obedece porque você confessa com os lábios, mas você crê no coração. Não é isso que a Bíblia diz? Se com os teus lábios confessardes e no teu coração crerdes que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coração. Porque tem gente que obedece no pacote. Levanta a mão. Não levanta para ele ver, porque ele fica com vergonha no culto. Ajoelha aí agora que nós vamos olhar. Todo mundo ajoelha, ele ajoelha também. Ele obedece, mas ele não obedece de coração. Ele obedece por tradição. Tem gente que tem um relacionamento com Deus de tradição. Muitas religiões são assim. Você pergunta para muita gente: por que você crê nisso? Não sei, é tradição. Mas por que você faz isso? Também não sei, é tradição. Mas por que você vai nesse lugar? Também não sei, é tradição. Você não obedece de coração. Paulo diz: eu era outrora escravo do pecado, contudo eu vim a obedecer. Preste atenção como Paulo é enfático em mostrar esse contraste. Eu vim a obedecer de coração. O que? A forma de... O que é doutrina? Ensino. Doutrina é ensinamento. Eu não creio em qualquer coisa. Eu creio naquilo que Cristo ensinou. Eu vim obedecer de coração. Sabe por quê? Deus sabe quem obedece de coração e quem obedece só de massa de manipulação. Ele sabe. Ele sabe quando você está fazendo algo de coração para Deus. Ele sabe quando você entrega uma oferta, quando você entrega o seu dízimo de coração, ou quando você está dando: eu vou dar porque senão já viu, o devorador vai vir e vai acabar comigo. Então eu vou dar, fazer o quê, né? Não vou dar. E o pastor fica ainda apontando para mim às vezes na hora do negócio. Eu sinto que é comigo. Eu sinto que é comigo. E se eu não der, já viu. É assim ou não é, gente? Vamos ser sinceros. Vamos fazer igual o Clodovil. Olha para a lente da verdade e diz: é ou não é? É. Você diz: às vezes eu vou fazer o quê, pastor? Eu dou porque já viu. Se não der, é o gafanhotão, ó. Doido para me pegar o gafanhoto. Vem o cortador, o migrador, o devorador. É 3, pastor. Se fosse um só, dava para encarar. Mas 3? Vem gafanhoto de tudo quanto é lado, então. Eu dou. Você não dá de coração. Você não oferta de coração. Você não dá com alegria. Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Puxa vida, eu vou oferecer a Deus, eu vou dizimar, eu vou ofertar com alegria. Deus diz assim: opa, ele entendeu do que eu estou falando. Porque tem gente que é assim, faz as coisas, mas não é de coração. Paulo diz: agora que viestes a obedecer de coração a forma da doutrina, o ensino, e uma vez libertos do pecado. Eu agora que era servo do pecado, versículo 18, fui feito servo da justiça. Tem que ter uma mudança. Ele mudou. Antes ele servia ao mundo, agora ele serve a Deus. De que forma? E eu estou terminando, versículo 19. Nós temos a mesa e a ceia do Senhor. Eu não queria que ninguém saísse. E eu queria, por favor, contar com a sua ajuda. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Agora preste atenção. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a... O que Paulo está dizendo? Quem antes serviu o mundo com vontade, serve agora a Deus com mais vontade ainda. Porque tem gente que antes ele era do mundo, ele era animado, ele vem para a igreja e desanimou. Não, ele servia o mundo, ele servia as trevas. A pessoa, eu citei outro dia, terça-feira na Central,
O camarada, ele era macumbeiro, mas pensa no macumbeiro assim top que ele era. Ele era macumbeiro, batia tambor que não tinha igual ninguém ele no terreno. Batia tudo, era tudo quanto é jeito. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele beijava a mão do pai de santo. Ô, uma benção aí, padrinho. Converteu, desanimou. Chega atrasado no culto. Sai antes da mensagem acabar. Conhece gente assim? Não fala. Vai que ela está sentada do seu lado, ou mesmo é você mesmo. E aí estreitou mais ainda. Conhece gente assim ou não? Gente que antes estava lá, servia aqueles que dirigem a religião com toda a honra. Oh, a bênção. Deixa eu beijar seu anel. Tem anel aí? Não, isso é aliança. Não, ninguém tem anel? Você precisa de um anel, pastor Paulo. Você está com um cara meio de arcebispo. Né? Vem o senhor. Beijo o anel. Oh, vossa santidade. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Oh. É assim ou não é, gente? Fala que não é para você ver. É desse jeito. O cara converte, ele avacalha, fala mal do pastor. Doeu agora aqui. Ele fala mal do pastor. Ele frita o pastor, ele assa o pastor, ele cozinha o pastor, ele come sashimi de pastor, que é cru. Ele nem assa, ele nem cozinha, ele nem frita, é sashimi, é cru. Mas antes não. Não, antes eu era assim, eu era um pecador. Mas pensa num pecador, hein? Eu era um pecador para valer. Paulo é a própria personificação disso, porque quando ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: dos pecadores eu era o principal. Ele diz o seguinte: agora que Jesus me transformou, dos apóstolos, eu vou ser o principal. É isso que a gente tem que entender. O camarada, depois que converte, ele fica meio frouxo. E assim, quando o camarada chegou outro dia na igreja e falou assim para mim: pastor, eu vou contar um negócio, talvez o senhor não saiba. Eu falei: pode falar, se eu não souber, eu vou dizer para você que eu não sei. Se eu souber, eu vou falar que eu sei. Ele falou: não, olha, eu vim de uma outra religião. Eu vim do candomblé, pastor. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder na sua vida, hein? Está amarrado, sem força. Eu falei: não, pastor, estou liberto. Eu falei: pastor, o senhor sabia que numa certa ocasião, não sei se o senhor tem conhecimento. Eu falei: eu tenho conhecimento mais ou menos, porque eu vim de uma região que é da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que lá é o seguinte: sexta-feira o tambor comia solto. Você ouvia na região. Depois que as igrejas evangélicas começaram a crescer, os centros foram fechando, as lojas que vendem produtos religiosos foram diminuindo. Mas numa época, eu me lembro de infância, eu ia dormir na casa da minha tia, da minha avó, eu dormia sexta-feira, era um negócio, era feio. O pessoal passando de branco, de madrugada, indo para o negócio, tudo, era assim. Encruzilhada, tudo quanto é lugar, o pessoal fazia oferenda. Ele disse assim para mim: olha, pastor, então, não sei se o senhor sabe, no candomblé, tem gente que faz trabalho. Ele, para trazer o amor de volta, traga o seu amor de volta em 24 horas. Já viu isso ou não? Traga o seu amor de volta em 24 horas. Falou: pastor, tem gente que chega a dar 10, 15, 20 mil reais. Tem que gostar, hein, gente? 20 conto, tem que gostar muito. Mas não é pouco não. Tem que gostar, ó, muito. 20 conto. Dá lá. Não, trabalho, tem que pegar o bode, arranca a cabeça do bode, bota a cabeça do bode, faz aquele negócio. É verdade. Tem todo o negócio. O cara vai lá e diz: e outra, não aceita Redcard, Mastercard, América, nada disso. Cash. O cara converte. Às vezes você pede uma oferta na igreja. E diz: olha lá, pastor, onde já se viu? Pedindo dinheiro. Agora o cara antes, vintão para trazer o amor de volta. Está dando para entender ou não? Olha o que Paulo está dizendo. Antes, você que usava os vossos corpos como membros de escravidão, agora oferecei como membros para justiça e santificação. Envolva-se mais, sirva mais a Deus. Uma das coisas que mais me fascina é no relato de quando Jesus está na casa de um publicano, e entra uma mulher e quebra alabastros. Conhece a história ou não? Pega alabastros com perfumes caríssimos aos pés de Jesus. E começa a lavar os seus pés com os seus próprios cabelos, diz a tradição. O
camarada diz o seguinte: escuta, não sabe essa mulher que com a venda desse produto e tal, ela poderia vender, e Judas interessado, senhor, vamos vender esse negócio aí, que já viu, isso aí, vender esse perfuminho, a gente abre o Jequiti aqui na Palestina, fica uma bênção, e a gente passa a perna no Silvio Santos. Ó. Sabe o que Jesus disse? Quem muito foi perdoado. Às vezes nós fazemos pouco caso do que Jesus fez pela gente. Nós fazemos pouco caso do perdão dos nossos pecados, de como Ele nos tirou da escravidão, dos laços que nos prendiam, e a gente vive uma vida espiritual sem compromisso, sem envolvimento, sem serviço. Paulo diz o seguinte: aquele que antigamente servia as trevas, agora serve com a mesma intensidade ou mais o projeto de Deus para a santificação. Versículo 22, e eu termino com o capítulo. Agora, porém, libertados, veja como ele diz no versículo 22, só agora é que ele usa a expressão agora. Os 21 versículos para cima, ele está falando da importância dessa libertação acontecer. Agora no versículo diz ele: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Há um processo. Isso quer dizer o seguinte: cada dia mais você deve ficar mais parecido com Jesus. E ele termina dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje à noite eu queria, usando desse recurso das datas que celebramos, especificamente a Páscoa, eu quero fazer uma pergunta para você. Já aconteceu uma passagem na sua vida? Páscoa. Você já passou do velho homem para o novo homem? Você já passou da velha vida para a nova vida? Você já passou das velhas obras para as novas obras? Dos antigos feitos para os novos feitos? Você agora continua servindo o pecado? Ou você está agora debaixo da graça de Deus? Eu queria orar com você. Coloque-se de pé, por favor.